Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente vai tratar de uma conversa de um assunto que ele dá muito pano para manga. Será que o castigo funciona? O que significa o castigo para uma criança? O que significa o castigo para um adulto? Isso tudo nós vamos tratar aqui hoje. Então vamos começar esse assunto, esse tema do castigo. Por que ele é importante de ser tratado nos dias de hoje, gente? Porque nós temos dois tipos, assim, na maior parte das vezes, dois tipos de família, né? Dois tipos de educação, né? Então, assim, dois tipos de formas escolhidas de se educar das famílias, né? De se educar as suas crianças. E muitas vezes a gente tem ou as famílias que só optam pelo castigo, que a história do castigo é realmente ali a linguagem que elas constroem com as crianças para poder trazer para elas o que é certo, o que é errado, o que é adequado, o que não é. E tem as famílias que não optam pelo castigo, né? Que tem outras opções ali de lidar através, né, com essas aprendizagens com suas crianças e que às vezes elas vão trabalhar no campo da negociação ou de um lugar em que a criança compreenda melhor sobre o que é certo e o que é errado e que ali, sem ser através da via do castigo, né? Eu tô trazendo aqui dois pontos principais, tá, gente? Por quê? O que vai acontecer na maior parte das vezes é que esses dois tipos de educação se cruzam, né? Essas duas metodologias, vamos dizer assim. Então, o que eu escuto muito das famílias é elas me trazerem atuações que elas têm com as crianças e que elas não têm dimensão de que elas estão sim castigando aquela criança, né? E aí, hoje a gente vai ver por que é que determinadas ações se tratam de castigo, por que a gente pode considerá-las como castigo. Como nós temos também as famílias que, por receio de não, né, pelo não desejo completo de aplicarem o castigo, né, não querem de jeito nenhum que suas crianças passem por isso, às vezes elas também vão atuar de um lugar que é o que a gente conhece desse lugar mais permissivo. E não é que elas queiram atuar assim, elas só realmente desconhecem outra forma e elas não querem castigar. Então, para onde que a gente consegue caminhar sempre? Para um lugar de não julgamento, independente da circunstância. Independente da escolha de cada família, a gente olha sem julgar. Porque não é fácil, né, gente? Vocês sabem muito bem que esse lugar de pai e mãe não é fácil. Às vezes a gente tem a informação, a gente vai ter essa teoria, mas na hora de aplicar, isso se perde mesmo. Sobretudo porque na hora que a gente está diante de uma criança, as nossas emoções estão ali. Então, se a gente não tem um trabalho aí de entender como que a gente dialoga e como que a gente cria uma relação entre a nossa razão e a nossa emoção, a gente pode se perder ou no excesso de racionalidade ou no excesso de emoção, né? Da emotividade, da emoção mesmo, emotividade. Essa é a palavra que eu tô querendo usar, gente. Então, vamos lá. Por que o adulto castiga? Se vocês quiserem escrever aí, tá, gente? Trazer comentários, perguntas, eu vou adorar. O adulto castiga, gente, porque ele não conseguiu que aquela criança fizesse o que ele gostaria ou esperava que ela fizesse, ou que ele acredita que fosse o certo. Então, na ausência completa de alternativas, porque é claro que existem adultos e famílias que estão ali num padrão do castigo tão recorrente que não existe nenhuma uma reflexão sobre isso, né? Mas vamos pensar assim,
em famílias que estão buscando por essa educação mais gentil, mais respeitosa, considerando a criança, esse adulto vai castigar porque ele ali já perdeu todas os recursos que ele tinha. Então, o que sobrou é deixar essa criança de castigo. E esse castigo, ele geralmente vem por duas vias, né? Ou é um castigo onde se aplica dor, e aí a gente vai ter as palmadas, algumas falas que se tem do adulto, né, com a criança, que também são extremamente dolorosas. E a gente vai ter a perda de algo. E a perda também, de alguma forma, ela passa ali pela dor, né? Mas com a perda, a gente consegue alcançar alguns níveis de significado para a criança que são diferentes da dor, porque nesse lugar da dor, principalmente da dor física, né? É como se essa criança ali perdesse de fato a condição de raciocinar sobre as questões, né? Ela não entende por que ela apanhou. Eu falei sobre isso em alguma das lives aí atrás, que eu não vou me recordar exatamente o tema, mas ela não entende por que ela apanhou. Então, na hora em que ela sente uma dor física, ela tem alguns caminhos para seguir, né? Ou ela fica com raiva, ou ela fica se sente injustiçada. Então, a dor física é de um lugar realmente um tanto quanto sério. Mas não existe uma coisa mais grave que a outra, né? Tanto a sensação de perder quanto a sensação da dor, elas fazem parte da vida. E a gente vai aprender a lidar com elas. Porém, por que a perda é desse lugar da construção, vamos dizer assim, para a criança, ela e para nós, né? Por que a gente usa tanto a perda como aplicação de um castigo para a criança? Então, você brigou na escola, tá? Tô dando um exemplo qualquer. Você vai ficar sem ir no futebol. Ou você me bateu e você vai ficar sem assistir TV hoje. Ou você quebrou alguma coisa aqui em casa e você vai ficar sem a sobremesa, né? Esse lugar da perda é um lugar ali de uma certa compreensão, tanto para esse adulto quanto para essa criança, no sentido assim, de que, bom, se essa criança perder algo, ela vai entender que ela não pode mais fazer aquilo. Só que a gente está no mesmo lugar que é do castigo, né? Pode não ser um castigo físico, mas é um castigo. E por que é que na nossa cabeça, na nossa mente, esse lugar da perda é algo que tem um significado? Aí eu vou trazer para a esfera da educação infantil, né, da educação de crianças, uma das nossas leis universais, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas são várias, né? Mas tem 7 principais. E aí vocês vão encontrar muito disso nos estudos herméticos. E uma dessas leis é o jogo das polaridades, né? Então ou estou no extremo ou estou no outro. São de fato os extremos. Então, eu entendo que que aquilo tem valor para mim no momento em que eu perco algo, né? No momento em que eu perco aquilo, eu entendo que aquilo tem valor para mim. E isso não é, gente, nada de certo ou errado, tá? Nós não estamos aqui ainda neste lugar de construir uma lógica do que é certo e do que é errado, não, tá? É muito mais aqui uma construção de uma linha de raciocínio e aí depois, no final, cada um vai fazer a sua própria construção, né? Então, para a gente entender esse lugar aqui onde a gente vive, a gente sempre tá nos extremos, né? Então, ou é noite ou é dia, né? Eu me sinto num momento muito feliz e no outro momento eu tô muito triste. Só que isso são, vamos dizer assim, são ilusões da mente, né? São questões do campo mental. Porque a gente já experimentou se sentir feliz e triste ao mesmo tempo, não é verdade?
Assim, a gente já às vezes, assim, às vezes a gente tem, por exemplo, se você tá vivendo um contexto mais amplo, alguma tristeza e você sente felicidade por algum motivo, mas ainda tem a tristeza por aquele outro contexto, que talvez não seja seu, mas seja do outro. Ou seja, isso tudo tem muito mais a ver com a forma como a gente lida com essas ilusões, né, da nossa mente, vamos dizer assim, do que com de fato com o que é de fato a realidade. Então, como a gente está aqui num jogo, vamos dizer assim, dessas polaridades, né? A gente também tem condições de avançar neste jogo, porque o objetivo de um jogo é que você caminhe, que você vá superando as fases, não é verdade? Então, nós, enquanto seres humanos, nós temos todo o aparato para a gente avançar esse jogo. E aí, para a gente avançar, para a gente sair desse lugar da polaridade, que é muito deste lugar assim também, eu sou bom, eu sou justo. Aí aquele que não faz o que eu quero ou não faz como eu gostaria é mal ou é injusto, né? Esse é o principal jogo das polaridades no adulto. Então, ou eu sou a vítima e o outro é o algoz, né? É sempre esse lugar assim, nunca tem esse lugar em que tudo pode ser ao mesmo tempo. Isso é uma pegadinha da nossa mente, justamente para nos distanciar daquela realidade, porque numa situação a gente sabe muito bem que duas pessoas podem ser justas e duas pessoas também podem ser injustas, né? Vai depender do ponto de vista, do lugar onde você está, do lugar onde você está nesse jogo. A gente tem condição, dentro do yoga, né? A gente chama isso de elevar os paradoxos, né? E aqui eu tô chamando isso de caminho do meio. Então, quando a gente sai desse campo de ou isso ou aquilo, a gente vai para esse caminho do meio, que é isso, aqui cabe tudo, aqui cabe isso, aquilo, e aí eu tenho condição tanto de lidar com o que é diverso, com o que é diferente de mim, quando eu também tenho mais condição de me conectar com o que de fato está acontecendo. E aí esse caminho do meio, dentro deste tema aqui que a gente está conversando, se chama lidar com as consequências das ações. Então, quando a gente sai do lugar do castigo, então, para uma criança aprender sobre o que é certo e o que é errado, né? Sobre o que é certo e o que é errado, ela precisa de passar pela punição, pela perda, pela dor ou pela perda. A gente tem o caminho do meio, que ela pode aprender sobre isso, passando por lidar com as consequências das próprias ações. Agora, isso significa, gente, se frustrar. Né? Lidar com a consequência de uma ação nossa é frustrante. E na frustração, a gente vai passar pela dor e pela perda. Pelos mesmos sentimentos que a gente passa, pelas mesmas emoções e sensações que a gente passa quando a gente é punido. Porém, a gente tem condição de, seja pela dor ou pela perda, a gente construir significado. E essa que é a grande questão de por que é muito mais interessante a gente ensinar as nossas crianças a lidarem com as consequências das suas ações do que castigá-las. Dentro da educação, e aí eu tenho vários colegas aí, ó, né, que vão saber muito bem desse tema, o significado dessa expressão, dentro desses estudos construtivistas, né, sobre a moral, a ética, o comportamento, a gente chama isso de sanção por reciprocidade. O que isso significa? Porque isso daí é um, vamos dizer assim, um plus, né? Um plus. Uma coisa é você lidar com a consequência. Legal, né? Isso daí é uma informação. Mas como que a gente leva isso para a prática? E este caminho da sanção por reciprocidade é um lugar muito interessante para esse lugar da prática, para nos ajudar a colocar essa dinâmica da criança lidar com a consequência da sua ação pela prática, né? De forma prática. E aí, o que é isso? Sanção né? Você ter ali
a sanção, né? O resultado ali, a consequência do que você fez por reciprocidade, ou seja, a lógica é aquilo que aquilo que a criança, a sanção que ela recebe por aquilo que ela fez, tem uma ligação, tem uma conexão com aquilo, com a ação dela. Então é muito simples. Se ela derrubou um copo de água no chão, ela vai limpar, né? Se ela quebrou um vaso, ela vai ajudar a consertar. Se ela bateu no amigo na escola, ao invés dela perder o futebol, ela vai reparar o que ela fez com esse amigo. Então, são coisas nesse sentido, que estão muito ali próximas e são muito mais fáceis da criança entender por que é que ela precisa de ser responsável pelo que ela fez. É uma forma muito mais simples de responsabilizar a criança. E às vezes, gente, ela não vai querer fazer isso, né? É muito natural que ela não queira. Quantas e quantas vezes na ação dela ela acha que ela tá certa e que ela não tem que fazer, né, assim, que tá tudo certo, tudo bem o que ela fez. Tá tudo bem eu morder meu amigo, ele pegou meu brinquedo. E aí é nesse lugar que a gente vai ensinar que, ainda que ela, e aí a gente legitima, acolhe o que essa criança tá sentindo, a gente não nega, né? Então a gente, olha, realmente, de fato, a gente se chateia muito quando o amigo pega um brinquedo nosso. Mas é nesse momento também que a gente ensina ela que ela não pode simplesmente ceder os impulsos dela, né? Então, assim, mas você tem outras formas de resolver isso. Então, não é necessariamente assim, você não deve mordê-lo, porque morder, né? Enfim, aí a gente tem todos os nossos discursos, né? Eu não vou me prender isso aqui nessa conversa de hoje, não. Mas a gente tem esse lugar em que a gente ensina para ela outras maneiras dela manifestar e dizer daquele sentimento, que seja de um lugar respeitoso, tanto para essa outra pessoa, seja o colega, seja outro adulto, seja você, quanto para ela mesma, né? E aí, porque esse lugar da sanção... Agora é o seguinte, a gente tem informação. Temos a informação. Temos a informação e a prática. E agora eu quero contar para vocês qual que é o pulo do gato. Porque também, gente, vejam bem, vejam só. Não, eu posso saber disso tudo. Eu posso entender toda essa lógica, né? E aí, se vocês forem procurar, tem vários livros sobre esse tema, viu? Tem muitos estudos dentro da educação sobre esse tema, tem vários teóricos muito interessantes para a gente estudar. Mas a gente volta para um lugar que eu trago muito nos meus atendimentos, né? Que é algo realmente que é muito factível para mim, muito concreto, embora isso esteja num campo mais sutil. Qual que é, né, este pulo do gato? Eu posso saber de toda essa teoria, gente. Eu posso saber que aplicar uma sanção por reciprocidade é algo muito mais coerente com o que eu quero para minha criança. Mas toda essa lógica, toda essa teoria cai por terra se na hora em que eu estiver, por exemplo, aplicando esta sanção para essa criança, eu estiver ali com meu desejo, por exemplo, de que doa nela essa sanção, porque afinal de contas essa criança me provocou e me fez muita raiva. É o seu campo, sabe? É o que você está emanando emocionalmente ali na ação com a criança, é que vai determinar. Porque mesmo uma sanção por reciprocidade, que tem toda uma lógica mais coerente e respeitosa de se educar, se ela não estiver ali muito clara nesse lugar, assim, se esse adulto não tiver com muita clareza do que é que ele está proporcionando àquela criança, se ele se mistura emocionalmente ali,
a sanção pode virar um castigo, né? Então, vou dar um exemplo, assim, se a criança quebrou o vaso e você entendeu que para ela aprender que ela não deve quebrar um vaso, né? Vamos pensar que foi uma coisa proposital. Porque a sanção ela pode vir independente, né? Se foi proposital ou não, você ajuda aquela criança a colar o vaso. Tô dando um exemplo aqui qualquer. Se você vai para esse lugar com este seu campo, deste lugar eu quero que essa criança aprenda isso, tá tudo bem, quebrar um vaso faz parte da vida, tudo bem, que era meu vaso da minha bisavó, passou de geração em geração, mas enfim, é a vida, tá tudo certo. Vamos pensar que a gente tá quebrando karma, né, assim, vai pro humor, que sempre funciona. Aí, ok, beleza, aquilo vai funcionar. Agora, se a gente tá lá, puxa vida, eu não acredito que essa criança quebrou esse vaso, vai colar, vai colar tudo assim, não, agora, não, isso aqui não tá bom não, essa parte aqui não tá boa que você colou não. Se a gente vai com este espírito, vocês entendem que nós estamos no mesmo campo da punição, desse lugar de acreditar que a criança vai aprender sobre o que é certo ou sobre o que é errado, através da dor, da punição, do controle. Eu tenho um exemplo para dar de um atendimento que eu fiz esses dias e que também diz muito desse lugar de como que a emoção do adulto interfere neste campo da criança, né? Eu atendo uma mãe já faz algum tempo e eu até brinco com ela assim, ela tem uma filha de 4 e uma outra pequititinha que acabou de fazer 1, se eu não me engano. E quando ela me procurou justamente porque ela estava sentindo que quando a bebê, né, a menorzinha nasceu, a mais velha estava tendo muito ciúme, enfim, ela estava precisando de ajuda para lidar com aquilo. E aí eu brinco com ela que quando eu for, né, se algum dia aí ao longo do meu trabalho eu for formar outros multiplicadores, que ela vai ser uma delas, que ela vai largar lá, ela é professora universitária da área de exatas. Eu falei, você tem certeza que você vai largar tudo e vai vir trabalhar comigo, porque você já tá assim, né? Quando eu falo com ela, ela fala assim, eu já sabia que você ia falar isso, eu deveria ter feito assim, né? E tal, não sei o que, ela já tá muito conectada com essas, né? Com essa abordagem, com essas sugestões que eu passo aqui para vocês. E aí a história é a seguinte, ela tem uma filhada da mesma idade da filha, 4 anos de idade. E ela queria que elas fossem mais amigas, porque ela é muito amiga, né? Ela e o companheiro são muito amigos do casal, aí, né? Tanto que ela é madrinha da menina e tal. E ela queria que as filhas que têm a mesma idade também estreitassem a relação, mas ela sente que elas têm muito ciúme, principalmente a filha dela, né? Tem muito ciúme da filha do casal, da afilhada dela. E elas estudam na mesma escola. Então, ela fala, me contando que quando ela chega para buscar, ela chega junto com esse casal, né, que são os pais da menina, da afilhada, ela fica sem graça, porque vem as duas correndo, a filha e a afilhada, e as duas vêm correndo pro colo dela. E ela fica sem saber, porque ela não quer que a filha sinta ciúme, mas ela também não quer deixar a afilhada ali frustrada, porque ela não vai dar um abraço nela. E aí a gente conversando várias coisas, né, do que formas que ela pode fazer de estreitar essa relação, enfim. E aí eu falei com ela, né, eu falei, olha, tem muitas maneiras da gente dizer para a criança que ela tá segura ali, né? Assim, de que aquele amor é de um lugar seguro para ela, sabe? Assim, de que ela não existe risco para ela perder o amor do adulto, né? Dela perder o amor daquele adulto. Existem várias maneiras.
Mas, se você fala tudo isso para sua filha e na hora que você vai buscá-la lá, que as duas vêm correndo, você sente essa insegurança, né? Esse medo de que ela sinta ciúmes, é com isso que ela vai se conectar. E aí, então não adianta muito o que a gente fala, não adianta muito o que está aqui na nossa linguagem verbal, se nesse campo vibracional, e aí, gente, bom, depois eu entro né, conto mais para você sobre essa história do campo vibracional. Se o que você tiver emanando ali for insegurança, é com isso que a criança conecta. Então, a palavra entra por aqui e sai por aqui. E aí ela fala, eu sabia que você ia falar isso, né? E eu falei assim, olha, e aí, quando o adulto, ele tem a oportunidade de estar diante de uma criança e ele entende esse processo, ele tem uma grande oportunidade de ser honesto consigo mesmo. Então, ele tem que buscar essa coerência entre o que ele sente, o que ele faz e o que ele fala, que não é fácil, porque ao longo da nossa vida, a gente vai se perdendo nisso. Na verdade, a gente aprende a falar o que o outro quer escutar, a gente aprende a falar para convencer o outro do que a gente quer, a gente aprende a falar muito mais para manipular e jogar do que necessariamente daquilo que se passa de fato no nosso coração. A gente vai criando essas estratégias e tá tudo certo, né? Muitas delas são, inclusive, importantes ali para nosso cotidiano. Mas estar com a criança é essa oportunidade, porque, inclusive, essa mãe, né? Uma coisa que ela pode ficar muito tranquila é que talvez na hora que essas duas crianças venham correndo para abraçá-la, ela de fato queira abraçar a afilhada, porque a afilhada ela quase não encontra, assim, né? A criança tá ali todo dia e tá tudo bem dizer, olha, eu vou dar um abraço aqui porque tem tempão que eu não vejo a fulaninha e já te abraço, vem cá pertinho de mim, agora você é minha filha. Né? Assim, não se trata de amor, nós não estamos falando aqui do nível de amor. Nós estamos falando desse adulto estar íntegro e honesto com si mesmo. É deste lugar, né? Que quanto mais honesto ele estiver consigo, é que ele vai entender qual sanção se aplica ali. Porque se este adulto estiver com este ódio, né? Às vezes não é nem o que a criança fez, às vezes ele teve um dia difícil, às vezes ele tá muito incomodado com outras coisas. Quando a gente vê a criança lá chorando, né? A gente fala assim, é porque ela tá com fome, é porque ela tá, porque ela tá cansada. Nós também agimos assim, só que a gente disfarça. Então, às vezes a gente tá com fome, cansada, irritada, e a criança faz uma coisa, aquilo te detona o restinho de paciência que você tinha, ela acabou, né? Então, é esse lugar que talvez seja melhor você não aplicar ali naquele momento a sanção por reciprocidade naquela situação. É melhor você não entrar nesse campo. Deixa para essa criança, para mostrar para essa criança como ela lida com a consequência depois. Aí, a gente vai ter dois tipos, então, de situações, né? Aí, até aqui, ok. Temos esse lugar de entender que o ideal, vamos dizer assim, é que a consequência que a criança terá que viver esteja conectada com a ação que ela cometeu, né? E aí, muitas vezes, não é nem questão de certo ou errado, né, gente? É questão de ser adequado, inadequado, algo que ela tem que aprender. Aí, a gente tem dois caminhos para isso. Um é esse lugar em que, ao invés da gente desejar que a criança aprenda com aquilo, a gente quer que ela sofra, né? Então, às vezes, assim, imagina, ele vai só secar a água que ele derrubou depois dessa bagunça que ele fez, jogou água na minha roupa, só secar essa água é pouco, né? Ele tem que aprender mais. Isso daí é desse lugar um pouco que eu tô tentando ilustrar aqui para vocês, que é de desejar que a criança sinta, que ela sofra ao invés dela aprender. Este é um caminho, tá? O outro caminho é a gente achar que a criança não deveria lidar com aquela consequência, porque afinal de contas ele é muito pequenininho para isso. Tadinho do meu bebê. Vocês conhecem essa frase?
Olha, essa é uma frase que a gente vê muito nas mães, né? Às vezes a gente vê muito mais nas mães mesmo, pelo menos as que eu tenho contato, e o pai falando assim, eu já falei que tinha que fazer isso, né? E aí a mãe fala, ai, mas tadinho, ele é muito pequenininho. Às vezes é o inverso, às vezes é o pai que fala assim, e mesmo na escola, gente, mesmo com as professoras de crianças pequenas, a gente também tem muito dessa fala. E aí, gente, é o seguinte, quando a gente entra neste lugar de achar que a criança não tem condição para lidar com aquilo, porque ela é muito pequena, a gente está tirando dela a oportunidade de confiar em si mesma, de conhecer a própria força. Porque é melhor que essa criança tenha oportunidade de lidar com a frustração em um ambiente em que ela está protegida por adultos que a amam e que estão ali como norteadores do processo dela de crescimento e desenvolvimento. Sabe por quê, gente? Porque essa criança vai crescer, ou mesmo enquanto criança, ela vai ter que lidar com a consequência das suas ações mais cedo ou mais tarde. Então, quanto mais cedo ela entender como isso funciona, tanto melhor. Se nós estamos falando aqui de uma ação que é educativa, a gente não tem que ter medo disso. A gente pode, de fato, repensar muitas vezes se a gente entender que essa ação nossa está permeada pela nossa raiva, pelo nosso desejo de punição. Mas se a gente pensar que é uma educação, que é uma ação ali educativa para aquela criança ganhar um aprendizado, a gente não tem que ter dó, né? Ter dó de quê? Se a criança ela está neste ambiente protegido, é muito melhor, ela se sente muito mais forte e confiante para ir para o mundo. Porque imaginem só, ela ter que lidar com essa frustração, com todo um contexto em um ambiente onde esse outro, seja outra criança, seja outro adulto, não tem o mesmo nível de proteção e amor que você tem por ela. Então, essa é uma oportunidade grande dessa criança construir resiliência, sabe? Porque uma criança que ela cresce sem esse conhecimento da força interna dela, sabe para onde que ela vai? Para aquele mesmo lugar que a gente falava lá no início. Ela se perde fácil no jogo das polaridades. Ela fica ali muito à mercê das ilusões da mente dela. Então, eu tô certa, o outro tá errado. Sempre. Ou eu, né, assim, este é o único ponto de vista que existe. Porque uma pessoa segura, ela sai facilmente do seu ponto de vista. Porque ela sabe que sair do ponto de vista dela, que ela tem ali naquele momento, não a destitui de quem ela é. A gente fica agarrado no nosso ponto de vista quando a gente tem medo, quando a gente não tem certeza sobre nós. Porque, né, voltar atrás, enfim, reconhecer o erro é de um lugar de muita segurança e integridade. E aí eu quero só voltar rapidamente neste lugar em que a gente pode correr o risco, que é desejar que a criança sofra, né, que ela sinta, ao invés de aprender. Neste lugar também, vamos pensar que a gente tem esses dois lugares, né, o lugar da dó e o lugar da gente querer que a criança sinta, que ela sofra em nós, né. Num lugar, ela vai conhecer, nós estamos como algoz, então a referência que ela tem de nós é de um ditador. No outro, nós estamos como vítima, né? Assim, esse lugar da insegurança. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer essa criança passar por isso, né? Os dois lugares ela conhece uma emoção básica humana que nos domina muito, que é o medo. Só que vejam só, gente, não existe nem lugar pior, nem lugar melhor, tá? Eu tô dizendo do quanto os dois são prejudiciais na educação de uma criança, né? Então, quando é esse lugar desse adulto que quer que eu sofra
por aquilo que eu fiz, sabe? Que eu pague por aquilo que eu fiz. Essa sensação, né? Então, de um lado eu tenho um adulto que não confia em mim, e do outro eu tenho um adulto do qual eu tenho medo. E aí, gente, medo e amor andarem juntos é algo muito perigoso na construção da psique de uma criança, do desenvolvimento emocional dela. Então, hoje, quando a gente olha na nossa sociedade tantos e tantos e tantos relacionamentos abusivos, a gente pode entender em algum lugar que para esse adulto, lá na infância dele, esse registro de amor e medo estiveram muito próximos. Então, para resumir este tema, lembrem-se que nós somos capazes de sair da ilusão das polaridades. A gente pode elevar os paradoxos. Então, o caminho do meio é ensinar a criança a lidar com a consequência de um lugar em que você esteja conectado a si mesmo, de que o seu desejo é de que ela aprenda com aquilo e não de que ela sinta ou sofra por aquilo. E deixa eu ver o nosso tempo aqui, vai dar tempo da gente fazer uma prática rapidinho de meditação. Eu gostaria que quem quiser, né, fazer, quem não quiser, só escuta, enfim. E aí, aqui não vai dar tempo da gente trocar perguntas, mas eu gostaria muito que, se vocês tiverem dúvidas sobre esse tema, vocês deixassem aí nos comentários, que eu vou responder, tá? Eu posso fazer um vídeo, tá bem? Então, agora, a gente vai experimentar esse poder de excelência em nós, né? Que é desse lugar em que a gente não é refém das nossas memórias de dor. Vamos lá? Então, fecha seus olhos, fica bem tranquila ou tranquilo aí onde você estiver. Vai respirando lenta e calmamente. O padrão de respiração que a gente vai fazer é inspirar pela boca, com a boca em ó, e expirar pelo nariz. Na hora que você inspira pela boca, você infla o seu pulmão de ar, deixa entrar bastante ar. É uma respiração que ela tem um som mesmo, tá? Uma respiração vigorosa. Então, você infla o pulmão de ar e solta pelo nariz bem forte. E vai fazendo essa respiração. Eu vou trazer aqui uma canção que eu gosto muito, do Caetano Veloso, mas que eu sou especialmente apaixonada por uma versão que um grande amigo meu canta, que é o Zé Lu, que é nosso professor de música lá na escola. E aí eu gostaria que você fosse fazendo essa respiração. E aqui eu vou cantar, tá, gente? De uma forma bem humilde, mas é uma música que vai trazer uma mensagem muito especial para nós. Tá bem? Então, continua respirando. Alguém cantando longe daqui. Alguém cantando ao longe, longe. Alguém cantando muito, alguém cantando bem. Alguém cantando é bom de se ouvir. Inspira pela boca. Inspira pelo nariz.
alguém cantando alguma canção, e a voz de alguém nessa imensidão, a voz de alguém que canta, a voz de um certo alguém, cantando como que pra ninguém. A voz de alguém quando vem do coração de quem mantém toda a pureza da natureza, onde não há pecado e nem perdão, onde não há pecado e nem perdão, onde não há pecado e nem perdão, onde não há pecado e nem perdão. Mantenha seus olhos fechados, inspire pelo nariz apenas. Eu espero de coração que você entenda dentro de você que não há pecado e nem perdão, não há o que se perdoar porque não houve erros, nem dentro de nós e nem fora de nós. Nós só estamos aqui repetindo padrões. Então você que está diante de uma criança, você tem a oportunidade de mudar esses padrões. Inspira e expira e vem abrindo os olhos. Essa meditação vocês fizeram bem pouquinho, mas vocês podem fazer ela por 3 a 5 minutos, tá? Um prazer, uma alegria estar com vocês. E a gente vai estar sempre aqui juntinhos para a gente poder construir aí uma comunidade imensa que protege a infância, seja de qualquer criança.